Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Espero que eu possa trazer agora um novo conteúdo para vocês que vai esclarecer e tirar dúvida, tá? A justiça contra o INSS ainda é confiável, pessoal? A gente anda vendo tantas coisas acontecendo aí que deixa a gente com o pé atrás, né? Mas vamos ver aqui nesse conteúdo todo o que nós podemos esperar da justiça e para que realmente a justiça toma decisões, muitas vezes, que são desfavoráveis, também favoráveis ao INSS e desfavoráveis ao segurado, né? O que acontece quando você coloca, né, o INSS na justiça, né? Existem vantagens, né, de você colocar esse indeferimento do INSS na justiça, porque você vai entrar com uma ação judicial. Mas não quer dizer também que essa ação judicial, como eu falei, vai garantir que você tenha o seu benefício concedido, né? Mesmo que você tenha liberdade, né, em análise, o juiz, né, ele vai seguir a lei. Lembrando, o INSS também deve seguir a mesma lei. Não é uma lei diferente para o INSS e uma lei diferente na justiça, né? Por que acontece, então, tanta diferença, né? Benefícios nós colocamos em outros vídeos, como a incapacidade total e permanente, né? Que é a antiga aposentadoria por invalidez. Ela não é concedida numa perícia do INSS. Muitas vezes ela só vai ser concedida, sim, na justiça, né? Com o perito judicial. Bom, recorrer à justiça, né, pessoal, não é nada fácil, né? Leva em média aí de 1 a 2 anos, né? Para você conseguir um resultado, né? Você pode recorrer administrativamente dentro do INSS, apresentando documentação e argumentos que comprovem o seu direito ao benefício, né? Você tem 30 dias após você receber a notificação, né, do indeferimento ou do cancelamento para entrar com esse recurso, né? Então, a partir daquele momento, você fez o pedido, o perito indeferiu o pedido, você tem 30 dias para recorrer dentro do INSS, tá? A melhor alternativa, né, à justiça, caso o seu benefício tenha sido negado, porque vai tirar a decisão da mão dos servidores do INSS, né, para conceder a possibilidade de uma aprovação por o juiz responsável por seu caso, né? O juiz, ele pode também discordar, tá, pessoal? No caso aí, de acordo com o artigo 436, né, do Código de Processo Civil, o juiz, ele não fica vinculado, por exemplo, a laudos periciais, né? Ele pode formar uma convicção a partir de outros elementos e fatos, né, provados no processo, né? Há casos que o juiz também pode indeferir a perícia, tá? O juiz vai indeferir a perícia quando a prova, né, não depender do conhecimento especial técnico, quer dizer, não precisa de uma avaliação técnica, for desnecessária em vista de outras provas produzidas e a verificação ela é impraticável. Isso acontece muitas vezes e o juiz ele pode indeferir, sim, tá? O que acontece depois que o perito judicial, né, em caso, entrega um laudo? Bom, o perito entrega o laudo no prazo de 15 dias, tá? Para os assistentes que vão dar o seu parecer, para os advogados, ou se você não tiver o advogado, você deve ser comunicado sobre essa manifestação do laudo, né? O prazo de 15 dias, ele começa a correr paralelo, tá, à entrega da avaliação desse perito. O tempo que o juiz leva para dar a sentença, né, de uma perícia judicial, segundo o artigo 226 também do Código de Processo Civil, estabelece aí 30 dias para proferir uma sentença, né, com relação ao laudo pericial, tá? Já que o laudo ele tem o status de prova, tá? Ele tem o status para o juiz fazer a análise. O juiz também poderá prorrogar períodos, tá? Não quer dizer que ele tenha datas que ele tenha que cumprir. O juiz, pessoal, ele tem autonomia, tá? Tanto é que para ele dar uma sentença, ele precisa ter uma convicção formada. E como ele vai formar essa convicção? Através dos elementos que constam dentro do processo, através do que diz a lei, né? E, por exemplo, o que diz também o laudo pericial, né? Bom, a má notícia é que muitos segurados, eles continuam muitas vezes incapacitados para o trabalho e mesmo assim vão ter os seus benefícios cessados, tá? Conforme estatística divulgada nas mídias, a cada 10 perícias realizadas, por exemplo, no pente fino, de 2 a 4 benefícios continuam sendo pagos normalmente, né? O tempo que demora para implantar um benefício depois que o juiz dá uma sentença favorável, segundo o artigo 56 da portaria 548 do Ministério de Previdência Social,
o prazo é de 30 dias. Quer dizer, você ganhou o processo, o INSS ele tem 30 dias para fazer a implantação do benefício. Pode cortar o benefício concedido pela Justiça se a perícia concluir que você está apto para voltar, né? O INSS ele pode cessar, mesmo que ele tenha sido concedido judicialmente. No entanto, isso só pode ocorrer no caso se a sentença judicial ela não deu uma data de término, né, para esse benefício. É mais conhecido como data de cessação de benefício, DCB, tá? O juiz, por exemplo, no auxílio-doença, quando ele concede, dependendo lá do que ele vê no laudo pericial, da sua própria avaliação, porque o segurado ele tem contato com o juiz, ele vai, por exemplo, determinar um prazo, né, uma data de cessação do benefício pro INSS. Então, nesses casos, em pente fino, como nós estamos agora, quem tem uma data de cessação de benefício, né, judicial que foi estipulado pelo juiz, esse benefício ele não pode ser cortado. A pessoa, nesse caso, ela pode ficar tranquila, tá? A perícia judicial, né, funciona para discutir se existe a incapacidade ou não, né? O juiz vai nomear um médico, né, perito de sua confiança, né, que vai responder e tirar dúvidas, tá, com relação à capacidade, à incapacidade também desse segurado, né? O juiz que vai agendar uma perícia, mas caberá ao perito marcá-la. E como existem muitos processos judiciais hoje, já tendo muita perícia, às vezes a perícia demora um pouquinho, tá? O juiz vai deixar o perito fazer esse agendamento, as partes são obrigadas a acatarem a data que o perito marcar. Se você tiver algum problema, você tem que entrar em contato para remarcar para uma data que você possa comparecer, né? A diferença entre uma perícia do INSS para a perícia judicial, primeiramente, é que no INSS o perito é médico, mas a maioria é clínico geral, né? São concursados funcionários do INSS. Já o perito judicial, né, hoje está muito difícil acontecer assim, né, devido à quantidade de processos. Mas antigamente, há uns tempos atrás, o juiz determinava um especialista para cada caso ali que comparecesse, né? O ortopedista, um psiquiatra, sabe? Tinha que ser especializado naquele caso do segurado. Hoje é o que eu falei, está um pouco difícil, né? Então, muitas vezes você também não está pegando especialistas, né? O juiz pode nomear um clínico geral do mesmo jeito que lá no INSS. O importante é você deixar a perícia fluir, né? Uma consulta médica, pessoal. Quando fala em perícia, as pessoas acham que é coisa de outro mundo. Não, é como se você estivesse consultando com o médico. Agora, o problema é que o médico, muitas vezes, né, que seriam os peritos, eles não fazem a parte dele, né, que é fazer uma avaliação, que é olhar a documentação, verificar, né, o corpo, as condições desse segurado. Muitas vezes não passa de 2 minutos uma perícia, né? Isso eu não chamo de perícia, né? Quem decide o resultado da perícia judicial, né? Se você é parte de um processo e teve que realizar uma perícia, o resultado da perícia vai ser incluído no relatório do perito médico e apresentado ao juiz responsável pelo caso, né? Se for desfavorável, né, o perito tenha emitido um laudo desfavorável, indicando que ele não está incapacitado, ainda é possível, como nós falamos, que o juiz pode discordar do perito e conceder mesmo assim o benefício. Como é que ele vai, por exemplo, formar uma convicção diferente da do perito, né? Através dos elementos que foram anexados nos autos. Quais são esses elementos? A documentação, pessoal. Por isso que nós sempre batemos o martelo, guarde toda a documentação, mesmo a antiga, né? Porque você pode comprovar que o seu problema de incapacidade já vem de longe e está tendo um agravamento e você necessita de um afastamento porque você está incapacitado. Só que quando o juiz discorda do laudo pericial, no artigo 479 do Código de Processo Civil, o juiz ele tem que justificar, tá? Não é simplesmente ele pegar o laudo, eu não concordo, larga de lado e desconsidera o trabalho do perito. Não, ele tem que ter uma justificativa, tá? O INSS ele pode recorrer, né? Isso não é ruim, pessoal, porque se você também perde, né, se a decisão, a sentença for desfavorável a você segurado, você também tem recurso dentro da justiça. Então fala, o INSS recorre, mas se você também tivesse perdido, você também iria recorrer, tá? Em resumo, né, o INSS ele tenta reverter, por exemplo, né, uma decisão desfavorável no meio de julgamento, né, numa instância superior, né? O processo de recurso também envolve aí razões jurídicas
para fundamentar a discordância da decisão do juiz, né? Olha a importância também quando é você, nesse caso, né, como nós já falamos que não é exigido que você tenha um advogado para entrar na Justiça Federal, mas um caso como esse, para entrar com um recurso desse, é necessário um advogado, tá? Então, olha como é importante, tá? O benefício, né, para a pessoa que comprove por meio de perícia estar incapaz para o trabalho e sua atividade habitual, né, de forma permanente, é importante, né, que seja avaliado se vai ser um auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Muita gente pode entrar na justiça pedindo aposentadoria por invalidez, mas o próprio perito judicial ele vai verificar e falar não, o seu caso é uma lesão, é uma doença temporária, não chega a ser aposentadoria por invalidez. Nós colocamos o vídeo, né, falando da lista, né, daquelas doenças que são reconhecidas no INSS, na Justiça e no Ministério Público, né, num caso como esse aí para aposentadoria por invalidez, estar, né, ser portador de uma daquelas doenças ajuda, né? Não que estar doente seja bom, mas um caso como esse, né? Agora, quando a perícia, por exemplo, determina que você não está incapacitado, ou mesmo depois de um processo judicial, que você tenha perdido, né, que a decisão tenha sido favorável ao INSS, o que fazer? Você retornar ao trabalho, né? No caso aí, depois disso, no caso do INSS, aguarda 30 dias, continua com problema, dá entrada novamente num novo pedido, tá? Na justiça também, tá? Procurem um advogado, é claro, né? Porque aí você vai precisar, vai ter que pagar honorários, mas é melhor do que você, por exemplo, não saber como lidar com situações dentro do processo e não ganhar a ação, né? Ficar sem nada, por vocês verem como dá dor de cabeça, né? Então, pessoal, vai entrar na justiça, tenha consciência que não é rápido, não é garantido, você não pode trabalhar enquanto estiver, né, a ação estiver em trâmite dentro da justiça, porque você não pode alegar que você está incapacitado e está trabalhando, né? Não condiz, né? Então precisa ficar bastante esperto e ter consciência, tá? No INSS é aquilo, né? Negou a perícia, você pode entrar com recurso, mas é os próprios funcionários do INSS que vão fazer o julgamento desse recurso e todos amigos do perito, né? Então fica muito difícil. A maioria, 97, 98% dos pedidos de recurso, eles não mudam a decisão do perito do INSS, tá bom? Meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui pela primeira vez, eu espero que esse vídeo tenha sido importante, esclarecido, tirado dúvidas, mostrado como funciona mais ou menos aí, né? Dentro de um processo judicial. É claro que é muito mais abrangente, né, do que nós mostramos aqui. Aqui é só um resumo para demonstrar, tá? Pode ter complicações, um processo pode demorar muito mais, como vocês viram, tem recurso, não é fácil não, tá? Tem que ter muita consciência e conhecimento para não perder a cabeça, tá? Gostou do vídeo? Curte, compartilhe. Às vezes você tem algum parente, algum amigo que está necessitando dessas informações, né? Ao mesmo tempo também, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ser sempre beneficiado com os nossos novos conteúdos, né? Conteúdos que podem trazer informações aí que vão ajudar você a se livrar de um problema que está te tirando o sono há dias, semanas ou até meses, né? Com os nossos conteúdos que já ajudaram muita gente, eu espero também que possa lhe ajudar. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal aqui, eu não canso de agradecer pelo incentivo, ajuda, colaboração, interação com o canal. Que Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês, a família de vocês com paz, saúde, prosperidade, alegria, amor, abundância, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo meu forte abraço e até os próximos vídeos.